O presidente do Legislativo, aqui do Estado, leu hoje pela manhã o pedido de impeachment do governador Moisés. É algo extremamente sério para a gente discutir aqui hoje. O Edu vai trazer informações para a gente, até para que a gente saiba quais serão os próximos passos. É um rito que é longo, né? E que não é muito compreendido pela população em geral. Edu, por gentileza, explique agora como é que serão os próximos passos. Boa tarde para você, Polito. Boa tarde a todos. A leitura da representação, ela abre oficialmente esse processo de impeachment contra o governador e também contra a vice-governadora Daniela Rainer e ainda o secretário de administração, o Jorge Eduardo Tasca. Bom, a leitura, ela foi feita, da representação, né, foi feita pelo deputado Laércio Schuster, que é o primeiro secretário da mesa diretora. Durou mais de 1 hora. Antes de destacar o que ele disse, um trechinho, né, dessa leitura, é importante a gente contextualizar, né, que a denúncia que gerou esse processo de impeachment foi feita pelo defensor público, o Ralph Zimmer Júnior, e na denúncia ele acusou o governador, a vice e o secretário de administração de terem infringido a lei ao conceder reajuste salarial aos procuradores do Estado, que são os advogados do Estado, né, equiparando o salário desses advogados aos procuradores ou advogados da Assembleia Legislativa, o que é ilegal. Na última terça-feira, a leitura já era para ter acontecido, mas aí ela foi adiada por conta de um pedido de defesa do governador. O advogado do governador destacou que Zimmermann, ou questionou, né, que Zimmermann não estaria em pleno gozo dos seus direitos políticos em função de uma ação criminal que corre contra a Justiça Estadual. Bom, a mesa diretora, enfim, o presidente negou esse recurso ao plenário e hoje, então, foi dado o pontapé oficial para esse início do impeachment, ou do processo de impeachment, e a gente separou um trechinho da leitura dessa representação. Acompanhe. Observa-se que o secretário de Estado de Administração determinou o pagamento das verbas fraudulentas no final de 2019 e Moisés e Daniela, no procedimento de impeachment 0073, encamparam a ilegalidade em questão ao defendê-la. Poderiam e deveriam se opor, suspendendo o pagamento e instaurando sindicância. A folha de fevereiro, rodada em janeiro, sob o auspício de Daniela, já citada no impeachment 0073, e as anteriores e posteriores sob os auspícios de Moisés, implicam na necessidade imperiosa de empichar ambos. Demonstrada assim a ilegalidade e dano ao erário, conforme narrado acima, e comprovado de plano com a documentação em anexo. Bom, o defensor público, ele fez esse pedido de impeachment ainda em janeiro, mas aí ele não foi aceito pela mesa diretora. Aí ele buscou novos elementos, mais documentos, e entrou com um recurso em maio. E aí a gente teve na semana passada, então, o aceite por parte do presidente da Assembleia Legislativa, que depois da leitura da representação também leu o parecer da Casa, da Procuradoria da Assembleia em relação a esse processo. Acompanhe um trecho. As condutas narradas, se confirmadas, são graves e merecem uma análise criteriosa por esta Casa para a verificação de sua inserção à lei do crime de responsabilidade. Todas as análises acerca das condutas omissivas e comissivas dos denunciados frente aos fatos narrados merecem, doravante, análise exauriente quanto à probidade administrativa e à guarda e legal emprego dos dinheiros públicos no tocante ao pagamento de verbas, em tese, indevidas aos procuradores, a título de tratamento paritário com os procuradores da Alesc. E se tais fatos ainda resultam no pagamento de despesa sem a previsão legal. Do mesmo modo, merece maior aprofundamento as razões que levaram o governador do Estado e a governadora em exercício e o secretário de Administração a manter as condutas imputadas como irregularidades, mesmo após o reconhecimento dos fatos e a superveniência de novos episódios trazidos a lume. Resta assim, portanto, evidenciadas a justa causa apta a justificar o recebimento da denúncia consistente na existência de suporte probatório mínimo da materialidade do crime de responsabilidade e a existência de indícios de autoria, demonstrando a necessidade de abertura e discussão por esta Assembleia Legislativa. A partir da notificação
das pessoas, né, citadas é que passa a contar então o prazo e o governador, a vice e o secretário terão então a partir da notificação 10 sessões para apresentar a sua defesa. O presidente da Assembleia destacou que não se trata de uma condenação prévia, mas apenas do início de um julgamento. O processo nessa fase, ele tem apenas características jurídicas e esse é o tratamento que a presidência dará ao processo em toda a sua tramitação. De forma que, a partir de hoje, com a citação, temos os prazos correndo e montaremos a comissão oportunamente, avaliaremos a defesa do governador, da vice-governadora e do secretário da administração. Correndo o processo, como disse, sempre embasado em teses jurídicas e não políticas e, acima de tudo, tramitá-lo com todo o respeito, responsabilidade que o caso requer. É um processo bastante burocrático e demorado, né? Se eventualmente ocorrer o afastamento do governador ainda esse ano, nós teremos uma nova eleição direta. Se isso ficar para o ano que vem, aí a eleição seria indireta, seria feita pelos próprios deputados, né? Isso se acontecer o afastamento, porque o governador pode ser inocentado. O Laércio, que é o primeiro secretário da mesa diretora, né, o deputado Laércio Schuster, ele deve entregar essa documentação aos três, né, ao governador, a vice e ao secretário, pessoalmente, hoje no início da tarde, possivelmente a partir das 2h30 da tarde, quando então começa a contar oficialmente o prazo para a defesa.